Olá, tudo bem com vocês? Depois de quase 2 meses sem gravar, estamos aqui novamente. Em nome de Jesus, a gente vai continuar nosso trabalho. Eu tive uns afazeres aí nesses tempos aí que eu não estava gravando, então eu estava totalmente assim impossibilitada, né, de gravar vídeo. Mas agora estamos aqui, vamos continuar com nossos estudos em Êxodo. Nós já estamos em Êxodo primeiro, né? Terminamos o livro todo de Gênesis, agora partimos para Êxodo primeiro. Então eu convido você, pegue a tua Bíblia, se você está acompanhando esse estudo, que é um estudo maravilhoso, que Deus está nos falando conosco. Vamos juntos, né? Pegue sua Bíblia aí e vamos estudar o livro de Êxodo. Eu só vou dar uma... Mas eu estava com saudade de vocês, queria muito gravar logo esses vídeos para a gente conversar um pouquinho, né? Mas a gente sabe que tudo tá tendo problema aqui na minha caixinha de som. A minha câmera hoje tá com problema. Então vamos ver, tudo vai dar certo em nome de Jesus. Vamos começar esse estudo. Que o diabo ele é furioso, né, irmãos? Ele faz de tudo para que o evangelho de Cristo não seja proclamado. E nós estamos aqui, você vê que eu fiquei quase 2 meses sem gravar vídeo, impossibilitada de gravar. E agora minha câmera, né, começou a dar problema. Mas vamos, em nome de Jesus, vamos gravar sim, vamos fazer esse estudo. Isso é um propósito que eu fiz com Deus, de passar esse estudo para vocês. Eu sei que esse estudo está ajudando muita gente. E Deus está conosco, nos orientando, nos ensinando a palavra dele, como ele quer, né, que a gente o adore. Então eu convido você, pegue aí sua Bíblia e vamos fazer esse estudo. O livro, o primeiro Êxodo, que nos diz assim: estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito. Entraram com Jacó, cada um com sua família. É só para a gente lembrar, né, recapitular do que aconteceu. Nós lemos no tempo passado, no livro de Gênesis, que José ele foi vendido como escravo e depois ele veio ser o governador do Egito. E houve, né, uma fome muito grande no Egito, que Jacó teve que procurar alimento com os egípcios. E lá, procurando alimentos com os egípcios, ele encontrou o filho dele, filho José. E eles foram todos morar no Egito. De lá do Egito, como eles foram morar no Egito, eles ficaram lá morando no Egito mesmo, por causa de José, que era governador da cidade. E essas são as famílias que entraram, né, no Egito. Os nomes das pessoas foram Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade, Asser. E o número de todas as almas que saíram da coxa de Jacó foram 70, e José já estava no Egito. E José morreu, e todos seus irmãos, e toda aquela geração. Então, quantos anos eles não ficaram no Egito? A Bíblia fala que eles ficaram 400 anos. E, pelo que a gente percebe, eles não viviam como o tempo, né, de Abraão. Eles viviam menos anos do que Abraão. O próprio José, ele tinha idade, quando ele morreu, ele estava com 110 anos. Então, esse tempo do ser humano viver aqui na Terra diminuiu bastante. Deus abreviou. O próprio Deus falou, né, que ele abreviou os tempos do homem, do sofrimento aqui. Já pensou você viver 1000 anos, como viviam nossos primeiros descendentes? Viver 1000 anos aqui na Terra é muito sacrifício, né, para um ser humano.
Então Deus foi diminuindo os anos dos homens. Tanto que José, ele morreu quando ele estava com 110 anos. E hoje, se você vê uma pessoa hoje com 80 anos, ela já está muito cansada. Ela já está muito cansada mesmo, porque a fadiga do dia a dia, do trabalho, cansa muito o homem. Hoje nós vemos, não saindo desse assunto, mas hoje nós vemos uma pessoa que trabalha, que está com 60 anos de idade, ela já está muito cansada, muito mesmo. Mesmo com todas essas mordomias que nós temos, né, facilidade, tanto para a mulher quanto para o homem, que hoje, para você viajar, pode viajar até de avião. Talvez você fale, pessoas que viajam de avião não ficam cansadas, mas cansa, porque é incrível. Você aproveita mais o seu tempo, você trabalha mais. Quando uma pessoa de antigamente, ele trabalhava, digamos assim, 5 horas por dia, ele só trabalhava no sol 5 horas, hoje uma pessoa trabalha 8, trabalha 10 por dia. Então antigamente as pessoas parecem que eles eram mais assim folgados no sentido de trabalho, né? Que eles trabalhavam, eu penso assim, eles trabalhavam menos, mesmo que com aquela dificuldade todas que eles tinham, que eles não tinham todo esse equipamento que nós temos hoje, mas se a gente parar para observar, eles trabalhavam muito menos do que nós hoje. Hoje, o nosso tempo, como a gente tem muita facilidade, uma dona de casa, ela tem facilidade, enquanto a roupa está lavando, ela está fazendo outras coisas. Ela está limpando casa, ela está fazendo almoço, ela está levando o filho para a escola. Então, ou ela está trabalhando dentro de casa mesmo, com outra profissão. Mas isso tudo deixa a mente dela mais agitada, porque mais cansativa, né? Porque enquanto ela tá lá, eu bati a roupa, coloquei, tem a máquina vai lá e faz. Sim, mas ela tá preocupada porque ela tem que tirar a roupa da máquina, colocar no varal e essas coisas mais. Eu tenho que tirar minha roupa do varal, tá coisa. Eu tenho que lavar vasilha. Eu tenho uma máquina de lavar louça. Sim, você coloca a vasilha na máquina de lavar louça, mas você tem que ir lá tirar. Então, enquanto antigamente não, antigamente você não tinha nada dessas mordomia que a gente chama, né, entre aspas, de mordomia, que se parar para pensar não é uma mordomia, que isso trouxe cada dia mais cansaço e fadiga para a gente. Isso que, né, por isso que os nossos dias hoje estão sendo muito abreviados. Hoje uma pessoa com 60 anos de idade já está cansada, muito cansada. Você vê pessoas aí com 60 anos de idade, ela está muito cansada, e você vai ver o que ela tem dentro de casa. Ela tem toda mordomia, todos aparelhos eletrônicos que puder, ela tem. Mas mesmo assim ela está cansada, porque ela trabalha muito mais. Sobra mais tempo. Esses aparelhos, né, elétricos, eles nos diminui o trabalho de fazer, mas também nos dá mais tempo para fazer outros trabalhos. E a gente cansa muito, porque a gente vai querer fazer 1000 coisas num dia só e a gente fica cansado. Mas voltamos aqui, que nosso assunto aqui não é trabalho, é a palavra de Deus. Então, as pessoas que vieram com José lá para o Egito, nesse tempo aqui, elas já tinham morrido. Aquela geração toda dos irmãos de José já tinha morrido. E aqui fala no versículo 7: e os filhos de Israel frutificaram e cresceram muito, multiplicaram e se fortaleceram muito, e a terra se encheu deles. Lá no Egito só tinha Israel, quase não tinha israelitas. Do Egito, né? Não tinha, só tinha mais o povo de Israel. Aí um novo rei surgiu no Egito que não conhecera José. E ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Usemos de astúcias para com eles.
para que não se multiplique, porque se houver uma guerra, então também este povo se ajunte com nossos inimigos e peleja contra nós e retire da terra. Portanto, puseram sobre eles feitosos para os oprimirem com trabalho difíceis, e eles construíram para Faraó cidades de provisões, Pitom e Ramessés. Mas, quanto mais os egípcios oprimiam o povo de Israel, tanto mais este se multiplicava e crescia, de maneira que os egípcios se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Era tanto israelita no Egito, que o próprio povo do Egito se cansou de ter tanto povo do Egito lá. E os egípcios cruelmente faziam os filhos de Israel servir. E eles amarguravam sua vida com pesados serviços de barros e tijolos, e com toda sorte de trabalho no campo, enfim, com todo o seu serviço, em que os fazia servir com crueldade. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. E ele disse: quando assistires o parto das hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, o matareis, mas se for filha, deixai viver. Mas as parteiras temiam a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, e elas conservavam os meninos com vida. E o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso e deixaste os meninos com vida? Então as parteiras disseram a Faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, pois são vigorosas. Antes de as parteiras chegarem, elas já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo se multiplicou e fortaleceu muito. E porque as parteiras temeram a Deus, ele construiu casas para elas. E Faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo: lançareis no rio todos os filhos que nasceram, mas guardareis com vida as filhas. Aí vem, né, aquela passagem, né, que eu acho essa passagem de Moisés, ela é muito semelhante, um pouco semelhante com a passagem de Jesus. Porque quando Jesus veio aqui na terra também, antes dele nascer, foram mortos muitas crianças também. Por quê? Porque Jesus veio como um salvador. E Moisés também, ele veio como um salvador. Na época de Moisés, já tinha essa lei para que os filhos, os homens, fossem mortos. Todas as criancinhas que nascessem masculino, era para ser morta. Não era para vigorar, não era para deixar viver. E no tempo de Jesus também, né, o governador da época também, eles fizeram isso também, que era para matar todos os homens, todas as criancinhas homens, para matar, porque eles não queriam que nascesse um salvador, porque eles sabiam que Jesus estava vindo, e eles não queriam. Mas o que significa tudo isso? Significa como Moisés, ele libertou os escravos. Assim Jesus também nos libertou da escravidão do pecado. Moisés, ele libertou o povo da escravidão do Egito, daquele trabalho árduo, forçado, que logo mais na frente a gente vai estudar sobre isso. E Jesus nos libertou de quê? Do nosso pecado. Ele trouxe, né, para aqueles que o adoram, para aqueles que andam na sinceridade, com o coração limpo, puro, ele trouxe o que? A libertação, ele trouxe a salvação, um meio, né, de nós continuarmos a viver, que agora ele deu a salvação, mas é a vida eterna. E por isso que nós estamos aqui, nós tememos a Deus. Tudo que se você fazer uma semelhança entre Moisés e Jesus, Moisés, o que aconteceu com Moisés? Moisés veio trazer a lei de Deus. E o que aconteceu com Jesus? Jesus veio fortificar essa lei. Tanto que o próprio Jesus, na passagem que ele falou aqui na terra, que ele não veio cumprir, mas ele não veio
como fala, ele veio cumprir a lei, ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir, e ele cumpriu e nos deixou esse legado que nós devemos também cumprir a lei que Deus, né, entregou para o seu servo Moisés. Então vamos continuar agora, nós vamos ler o capítulo 2. E um homem da casa de Levi foi e tomou como esposa uma filha de Levi. E a mulher engravidou e deu à luz um filho. E vendo que ele era bonito, o escondeu durante 3 meses. Mas ela não pôde escondê-lo mais. Então tomou para ele uma cesta de juncos e revestiu de betume e pés e pôs nela o menino e colocou entre os juncos à margem do rio. E sua irmã ficou de longe para saber o que fariam com ele. E a filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e suas criadas passeavam à beira do rio. Ela viu a cesta no meio dos juncos e mandou sua escrava que a pegasse. E abriu e viu a criança. Era um menino e chorava. Ela se compadeceu dele e disse: Este é um dos filhos dos hebreus. Então sua irmã disse à filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma ama para ti, dentre as hebreias, para que crie este menino para ti? E a filha de Faraó lhe disse: Vai. E a menina foi e chamou a mãe do menino. E a filha de Faraó lhe disse: Toma este menino e cria-o para mim, e eu te pagarei. E a mulher tomou o menino e o criou. Quando o menino já estava grande, ela o trouxe à filha de Faraó, que o fez seu filho, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Eu o tirei das águas. No tempo, quando Moisés já era grande, ele saiu para ter com os seus irmãos, e viu esses seus trabalhos difíceis, e viu um egípcio batendo num hebreu dentre os seus irmãos. Observa que Moisés, ele era um egípcio, ele era um hebreu. Mesmo ele sendo um hebreu, mas ele foi morar no palácio do rei. Ele foi ser filha de Faraó. Então ela tratou ele como filha, como filho dela. E a mãe de Moisés, ela foi paga para cuidar de Moisés até quando Moisés tinha uma certa idade. Depois ela levou Moisés para viver no palácio, lá. Eu imagino essa mãe, a mãe de Moisés, como ela não ficou feliz, né, de saber que o seu filho estava sendo bem tratado, bem cuidado lá com os egípcios. Mas só que Moisés tinha um afeto muito grande pela família dele, pelo povo hebreu. Mesmo ele sendo um egípcio, que ele poderia, né, se orgulhar de estar lá no palácio, morando no palácio, e abandonar, né, a raça dele. Porque é o que a gente vê muito, né, que muitos filhos, depois que estão no alto poder, eles abandonam a família, abandonam o pai. Tem muitos pais que não abandonam a mãe, deixam a mãe ficar sofrendo. E o Moisés não. Moisés ele já nasceu para ser um libertador. Ele já nasceu para isso. O que ele fez, mesmo morando lá no Egito, ele temia a Deus. Ele cuidou dos hebreus. E ele sabia que ele era um hebreu. Mesmo morando com os egípcios, ele sabia que ele não era um egípcio, ele era um hebreu. E aqui ele fala que... Aí, ó. Então ele olhou para um lado e para o outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. E no dia seguinte ele saiu, e eis que um dos hebreus discutiam. E disse ao que ofendia: Por que bates em teu próximo? E ele disse: Quem te fez chefe e juiz sobre nós? Pensa tu matar-me como mataste os egípcios? Então Moisés temeu e disse: É possível que o negócio já foi descoberto. Para você ver como que
as pessoas não têm entendimento, não têm conhecimento das coisas, vivem de uma maneira tão fechada, né, com uma mente tão fechada, porque nessa época, você vê, o Moisés, ele foi defender quem? Ele estava defendendo um hebreu, ele matou o egípcio, mas para defender os hebreus. E o próprio hebreus, que eles estavam discutindo, e aí Moisés chamou a atenção deles, eles vieram contra Moisés. Pô, você matou um egípcio, agora quer ser juiz de nós? Não tinha, né, aquele entendimento, falou, não, ele quer nosso bem, porque esse cara, ele como egípcio, ele matou um egípcio por causa de nós. Porque ele sabia, todos eles sabiam que Moisés era filho da filha de Faraó. Eles sabiam. Então eles eram para, né, ter um pouco de receio, até para falar as coisas com Moisés, que Moisés não era um qualquer. Moisés era um filho, ele era tratado como filho. Ele era um egípcio, um rei. Ele não era um João Ninguém. Mas o povo hebreu, olha o que esses homens falaram, né? E Faraó soube disso e desejou matar Moisés. Mas Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. E se sentou junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, e elas vieram tirar água e encheram os tanques para dar de beber ao rebanho do seu pai. Mas os pastores vieram e expulsaram. Então Moisés se levantou e as ajudou e deu de beber ao rebanho do seu pai. Quando elas voltaram a Reuel, seu pai, este lhe disse: por que hoje voltaste tão cedo? E elas disseram: certo egípcio nos salvou da mão dos pastores, e ele tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. Então ele disse às suas filhas: onde está, pois, está ele? Pois, por que deixaste este homem? Chamai-o para que ele coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E este deu sua filha Zípora a Moisés. E ela lhe deu um filho, a quem ele chamou de Gerson, porque ele disse: sou estrangeiro em terra estranha. Depois de longo tempo morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam por causa dos trabalhos e clamavam, e seu clamor subiu até Deus por causa dos trabalhos. E Deus ouviu seus gemidos, e Deus se lembrou da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E Deus olhou para os filhos de Israel, e Deus se lembrou deles. A gente observa que aqui Moisés, ele fugiu da presença do faraó. Porque quando o faraó soube que ele tinha matado um egípcio, o faraó temeu. Esse cara é hebreu e está matando os egípcios, mesmo ele sendo filho da filha de Faraó. E observa que aqui fala que o faraó queria matar. Ele saiu correndo. Mas isso tudo é por Deus. Então Deus, ele tem um ditado que Deus escreve torto, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Deixa eu olhar essa câmera. Bem, a câmera minha aqui tá dando interferência no meu computador. Mas, enfim, vamos voltar aqui no nosso caso. Como eu falei, Deus escreve certo por linhas tortas. Vocês veem que Deus, ele fez Moisés virar um egípcio. E Deus tira Moisés dos egípcios, do meio dos egípcios, para tirar o povo de Israel, para conhecer, né, os hebreus, para livrar o povo dos hebreus das mãos dos egípcios. E esse mesmo, os egípcios, eles sustentaram, né, esse povo hebreu esse tempo todo, porque eles trabalhavam, mas eles estavam também sendo sustentados. Então, o que nós vemos, o que nós tiramos
exemplos aqui para o nosso no dia a dia. O que nós devemos temer a Deus, fazer a vontade de Deus. Porque esse povo foi escravizado, esse povo ficou 400 anos na terra dos egípcios. Não foi por um mero acaso, foi por causa das transgressões, como eu falei para vocês antes, as transgressões dos filhos de Faraó, de José, de Jacó. Foi os filhos de Jacó que transgrediram, fizeram um erro muito grande e Deus castigou toda a geração. Uma geração por 400 anos. É muita coisa. É muita coisa. Então nós temos que temer a Deus. Porque com Deus não se brinca. Às vezes as pessoas falam coisas, não têm receio de falar coisas de Deus, contra Deus, né? E não sabe quem é Deus. Deus é isso aí. Deus é esse homem, esse ser, né? Não é homem, esse ser que fez justiça com José. E ele disse aqui que ele salvou a família, né, de Jacó por amor de Abraão, de Isaac e por amor de Jacó, que ele foi por amor deles, de Abraão, de Isaac e de Jacó, que ele salvou esses filhos de Jacó, porque os filhos de Jacó foram desobedientes. Então eles tiveram que pagar pelo erro, pelo pecado, pela desobediência com Deus. A Bíblia fala que eles não era justo diante de Deus. Eles casaram com mulheres de outras nações, quando Deus proibiu eles casarem com outras mulheres, eles casaram. E houve, né, eles adoravam outros deuses. Então a gente vê muita, assim, eles se desviaram totalmente do caminho de Deus. Mas eles clamaram, eles lembraram de Deus, que o Deus justo, poderoso. Eu acho que Deus mostrou para eles, né, por que aquele sofrimento tudo que eles estavam passando. E a Bíblia fala também que nem foi mais pela aliança, né, que Deus fez com Abraão, que falou que Abraão que ia fazer dele uma grande nação e uma nação dos escolhidos. Então toda essa reviravolta que houve, né, que nós vamos ver mais para frente, pela salvação, pela libertação que Moisés deu a esse povo, todo já é vindo direcionado por Deus mesmo, para mostrar para nós. Talvez você pense assim, nossa, por que Deus foi tão injusto? Deus fez todas essas coisas acontecerem. Não é que Deus é injusto, é que Deus quer mostrar para nós quem é Ele. Porque às vezes a gente brinca com Deus, a gente acha que Deus tem obrigação de fazer as coisas para nós. Às vezes você pede, eu te dou isso, você me dá aquilo. Você quer negociar, fazer uma braganha com Deus. E não é assim. Você não tem ideia de quem é Deus. Deus é o soberano. Deus, ele pode tudo. Nós somos criatura. Você sabe o que é criatura? Criatura é quando você cria alguma coisa. Digamos assim, eu criei essa caneta. Essa caneta é o quê? É minha criatura. O que essa caneta pode fazer? Nada. Ela não pode fazer nada contra mim. Tá entendendo? O ser humano não tem essa mentalidade de saber que o Criador, a criatura não pode fazer nada de mal para o Criador. Porque senão o Criador vai e acaba. Se essa caneta me fizer mal, o que eu vou fazer? Suponho que eu criei essa caneta. Eu não criei, mas digamos que eu criei essa caneta. Eu só estou dando um exemplo para vocês, para saber qual é o nosso lugar nessa dimensão do mundo, das coisas. Nós não somos nada. O próprio Deus, ele nos chamou de verme. Nós somos verme.
E sabe o que é verme? Verme não é nada. Não é nada. Então, nós temos que ter essa noção de quem nós somos. Nós não somos merecedores de nada. E muita gente se acha, né? Deus não faz isso, por que Deus faz isso? Igual nós estamos vendo aí essa enchente em todo lugar, destruição em todo lugar. Igual aconteceu lá na Turquia, né? Aquele terremoto que dizem agora que matou mais de 40 mil pessoas. Aí você fala, Deus é justo, Deus é injusto, por que aconteceu isso? Onde que está Deus para cuidar desse povo? Mas eu pergunto para você, onde está você para pedir a Deus refúgio? Onde está? Será que esse povo foi justo diante de Deus para acontecer isso com ele, com aquele povo? Tudo o que acontece, e todos os dias Deus está mostrando a glória dele, o grande, né? Quem é ele? O grande eu sou. Ele está mostrando para nós. E o ser humano parece que cada dia mais ele acha que ele é maior que Deus, fala barbaridades, magoa as pessoas. Nós não somos ninguém para magoar ninguém. Nós somos iguais porque Deus criou tanto os homens, tudo igual, ninguém é melhor do que ninguém. E nós temos que pensar nisso, nós temos que ser mais, por isso que Jesus, quando andou aqui na terra, o próprio Deus também, ele nos deu, né, quando mais na frente a gente vai ler essa mesma passagem, que quando Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, o que ele deu? Amai a Deus sobre todas as coisas. Amai o próximo como a ti mesmo. Então nós temos que amar a Deus sobre tudo nós temos que amar a Deus. Sobre tudo. Sabe o que é sobre tudo? É tudo. É tudo. Ele falou tudo. E nós temos que amar o nosso próximo. O que é nosso próximo? Nosso próximo é todo ser humano, todos os animais. É o nosso próximo. As árvores. Nós temos que amar a natureza. Tudo que Deus criou aqui na terra para nós temos que amar. Nós temos que cuidar. Nós temos que mostrar para Deus que nós não somos tolos, que nós somos uma criatura dele, uma criatura sábia, uma criatura inteligente, e fazer as coisas certas, obedecer, porque o Criador, ele manda e a criatura obedece. Nós temos que nos colocar no nosso lugar como uma criatura e não como criador. Tem muitas pessoas que se colocam como criador, até por outras, né? Elas se acham tanto. Homens dizendo que vai na lua, homens que fazem isso e aquilo, se acham, né, agora fazer, inventar um ser humano. Os cientistas estão querendo inventar um ser humano, robô que fala, fazendo de tudo para que o robô venha a ser semelhante ao ser humano. Ele pode conseguir, mas ele não pode dar a alma para aquelas criaturas que ele faz, porque ele é uma criatura. O ser humano pode fazer uma criatura da sua criatura, mas ele jamais vai dar uma alma, vai dar uma vida para aquele robô. Aquele robô vai ter vida enquanto se ele estiver ligado numa tomada, numa bateria. Ele não vai ter vida própria como nós. Porque nunca ele vai ter vida própria como nós. Um robô jamais vai ter vida própria, porque nós somos criador. E o robô é uma criatura. É como nós. Deus é o criador. Nós jamais chegaremos próximo, perto de Deus, no poder dele, na magnitude dele. Nós jamais seremos. Nós temos que entender isso.
Nós somos o quê? Nós somos criatura. Criador manda em nós. E nós devemos obedecer. Então paramos aqui essa mensagem de hoje, que nós lembramos disso. Lembramos que somos criatura. E a Bíblia é bem taxativa quando fala que Deus nos criou. Ele criou o mundo. Ele criou esse mundo para nós, para vivermos aqui. E nós dependemos de tudo. Nós dependemos da água que nós bebemos. Nós não somos donos de nada. Tanto que até a nossa existência depende dele. A hora que ele falar, eu não quero mais que você viva nessa terra. O nosso dia, nossa hora, o nosso minuto está marcado. A hora que ele falar, acabou para você. Pode ser o homem mais poderoso dessa terra, mas um momento que Deus determinou para aquele homem, vida, Deus vai dar para ele. Aquilo, você só tem um tempo para viver nessa terra. É tanto tempo. Então vamos aproveitar esse tempo que nós temos aqui para mostrar para o nosso Criador que nós o amamos, que nós o adoramos, para que quando ele tirar nós daqui, ele levar-nos para o encontro dele, ele não nos eliminarmos, ele aproveitar a nossa alma, o nosso espírito em outro lugar, um lugar bem melhor, porque senão nós podemos, aqui nós podemos morrer para sempre e não conhecê-lo, nem a imagem dele. Deixo essa mensagem de reflexão para você hoje. Que Deus te abençoe. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe. Continue assistindo o canal. Deus está conosco. Deus é o nosso Pai. Em nome de Jesus. Um forte abraço para todos vocês. Se você está doente, se você está passando necessidade, está desempregado, não desanima não. Deus está te olhando. Os seus dias estão sendo contados. Clama a Deus. Pede misericórdia, pede ajuda. Que Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Assim como o povo de Israel que nós lemos aqui, o povo hebreus, eles clamavam a Deus. E Deus livrou eles. Quando Deus enviou Moisés, Deus libertou eles. E assim vai te libertar também. Vai te dar saúde. Se Ele não te der saúde, Ele vai te dar força para você suportar todas as enfermidades. Porque para uns, Deus cura. Para outros, Deus dá força para vencer a dificuldade. Lembra daquela cantora, esqueci o nome dela agora. Ludmila Feber. Deus deu força para ela, porque ela estava com aquelas doenças, mas Deus deu muita força para ela. E para vocês terem uma noção, através daquela doença que ela estava, do sofrimento que aquela mulher teve, passou aqui nessa terra, um sofrimento muito cruel. Ela sofreu muito. Você vê que a letra das músicas delas é tudo de fortalecimento. Deus estava fortalecendo ela o tempo todo, porque se você ouvir a letra da Ludmila Feber, as músicas dela, você vai perceber que Deus sempre a confortava pelas músicas, pelas letras da música. Deus confortava aquela mulher. Então ela não obteve a saúde que ela tanto desejava, mas pela vida dela, ela salvou muita gente. Até hoje ela continua salvando, ela dando força para as pessoas continuarem amando, adorando a Deus. Uns Deus cura, outros Deus faz outros trabalhos com ele. Então se você está doente,
que Deus te dê. Se Deus não curar você, louve a Ele, louve a Deus. Mostre para Ele que a doença não supera o amor que você sente por Ele. Mostra para Ele que você ama muito mais Ele do que essa doença que está no seu corpo. Não blasfema. Faça como Jó. Faça como Jó. Não blasfema. Mas ama Deus. Talvez você fala para mim, é fácil falar, irmã, porque a senhora não está com a doença que eu estou. A senhora não está sentindo as pernas. A senhora não está tendo vida. Eu sei, meu amigo, é difícil. Eu sei que é muito difícil. Eu entendo a sua queixa. Mas louve a Deus. Supera tudo isso. Lembra, nós não somos eternos. Nós estamos aqui de passagem. E essa dor que você está sentindo, esse desprezo, é passageiro. Deus está te olhando. Quando Deus cobra menos de uma pessoa, quem Deus dá mais aqui na terra, ele vai ter que pagar muito mais diante de Deus. Mas aquele que Deus dê menos, ele vai ter que pagar menos diante de Deus. Lembre disso. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Sempre esteja diante de Deus, amando, adorando, porque nessa terra os nossos dias são contados. Daqui a pouco eu não estou aqui, você não está aqui, vem outras pessoas, vão continuar a vida. Você não vai ser a única pessoa que vai sair dessa terra. Tem um monte de pessoas que, como agora nesse terremoto, quantas pessoas que não saíram dessa terra? Quantas pessoas, quantas almas que não foram arrebatadas assim de grupo, né? Então pense nisso. Adore o seu Deus, adore. Seu Criador. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. Se você gostou, compartilha, se inscreva no canal, comente alguma coisa. Vamos interagir, vamos conversar um pouquinho. Que Deus nos abençoe, que a gente possa estar sempre juntos, tá bom? Fiquem com Deus.